Então, boa noite, sou professora Cristiane Rocha, atual diretora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e bem-vindos a mais um evento da Programação de Saúde da Mulher e da Criança em tempos de Covid-19. Então, como já comunicamos, estamos gravando o evento. A gente pede que mantenham os microfones e vídeos fechados durante a apresentação, e quem desejar fazer as perguntas, que coloquem no chat, e ao final serão respondidas. O link de frequência será colocado no chat e basta preencher uma única vez para poder computar a frequência. Então, hoje nós vamos conversar sobre o gerenciamento e gestão de pessoas em tempos de Covid. O facilitador de hoje será o professor Dr. Fernando Porto, que é o diretor da Proex, a quem passo a palavra. Boa noite a todos, espero que estejam me escutando bem e estejam bem também nesse período de distanciamento social. Me dera essa incumbência, então, como todos me conhecem, vamos a ela. Em tempos de distanciamento social, noticiários apresentam a vida real, às vezes um tanto sensacionalista. Usar a temática com matérias jornalísticas, dados referentes ao perfil da enfermagem realizado pelo COFEM e literatura de aderência, quando iremos trazer para vocês a realidade dos colegas do Reino Unido em um centro de terapia intensiva produzido pela BBC. We're not at a peak there. But the two patients we're looking after has got COVID. We can't put a big spike. We just can't. It's one of the doctors here. All the patients here are critically ill. We're planning for many more patients, so all our theatres to be full of COVID patients. None of us have ever seen anything like this. This used to be a recovery area for patients after surgery. Now it's an intensive care unit for COVID-19 patients. A huge part of the hospital has been transformed in order to deal with coronavirus. I've been in intensive care nursing for about 23 years now, and I've never seen anything like this. Even the London bombings, never seen it in such a short, condensed period of time. Many of the patients here are elderly or have underlying health problems, but not all. I think perhaps I was a bit naive when we started. I had assumed that it would be the older and the sicker. In here, we've got a mixture from people in their 40s to people in their 70s. A lot of them have got high blood pressure and diabetes or a bit of respiratory disease. But some of them are coming through who are young and fit. The patients here have severe pneumonia, inflammation of the lungs. They must be heavily sedated while on a ventilator, a machine which takes over their breathing. Patients can spend 2 weeks like this. Many drugs are being tested, but there is, as yet, no proven treatment for coronavirus. So it's oxygen and organ support and amazing nursing care with it. Isso, em alguns aspectos, não é muito diferente no cenário das instituições de saúde no Brasil. A situação relata déficit e o relatório da OMS registra a falta de 6 milhões de enfermeiros no mundo, como veremos a seguir. O relatório da Organização Mundial da Saúde apontou um déficit de 6 milhões de enfermeiros no planeta,
O Brasil, apesar de ter número igual a de países ricos, sofre com condições precárias de trabalho. O Brasil tem 100 enfermeiros para cada 10 mil habitantes. O número é equivalente ao de países ricos, como Suíça, Estados Unidos e Alemanha, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. São 28 milhões de enfermeiros no planeta, 36 para cada 10 mil habitantes. Na Europa, 79. A situação é pior na África, com apenas 8. O desafio brasileiro não é a escassez dessa mão de obra, que soma mais de 2 milhões de trabalhadores, mas sim a má distribuição pelo país e as péssimas condições de trabalho. É o que aponta um relatório da OMS. Em uma escala de 1 a 6, o Brasil recebeu nota 2, desempenho parecido com a Índia e Irã, nos quesitos horas de trabalho, proteção social, contratos temporários, planos de carreira e medidas de proteção. Segundo o relatório, no Brasil também há má distribuição de profissionais nos estados. São Paulo tem quase 600 mil enfermeiros, Rio de Janeiro 285 mil, o Rio Grande do Norte tem 37. Como tivemos a oportunidade de assistir, o Brasil tem 100 mil enfermeiros por habitante, mas com má distribuição nas regiões brasileiras. O COFEN, em pesquisa realizada em 2013 sobre o perfil da enfermagem, constatou que temos 1.804.535 profissionais de enfermagem, sendo majoritariamente compostas de técnicos e auxiliares de enfermagem. Destes, podemos identificar e ratificar que a equipe de enfermagem é composta do sexo feminino. Faixa etária de 31 a 35 anos apresenta um total de 366.165, isto em 2013. Vamos pensar, considerando que já se passaram 7 anos e que no primeiro semestre de 2020 houveram poucas formaturas no sentido nacional, a idade dessas pessoas se refletem hoje numa outra perspectiva. A renovação do quadro da ativa irá demorar, além de continuarem sendo improdutivos economicamente para o país, o que tem efeitos sérios de riscos para as famílias que investem na formação de seus filhos, netos e assemelhados. Logo, trago a reflexão produzida pela Fundação Padre Anchieta, da TV Cultura, intitulada Eu Sei, mas não devia, de Mariana Colasanti, recitado por Antônio Abujanra. Como veremos a seguir. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá.
Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Não podemos nos acostumar, mas gerenciar pessoas, especialmente em tempo de pandemia, não é fácil, quando o cenário político, social, econômico e cultural atravessa uma séria crise no país e no mundo. Problematização apresentada, partimos para os objetivos propostos. O primeiro, apresentar os aspectos para o gerenciamento de pessoas em tempo de Covid-19. E o segundo objetivo, discutir as tendências para o período pós-pandêmico, quando o mundo do trabalho poderá ser distinto das fases anteriores, pré e pandêmica. Para tanto, advertimos que não iremos abordar aspectos das condições de trabalho, remuneração, dimensionamento, processo de seleção e política de carga horária. Iremos nos limitar nos aspectos de motivação, processo de comunicação, trabalho em equipe e competência. Isto posto, adotaremos para o desenvolvimento temático literatura de aderência e material audiovisual, com exemplos para dinamizar o conteúdo proposto. Em período pandêmico, precisamos entender alguns elementos da teoria da mudança, de Kurt Lewin, de 1951, que ela é planejada em 3 fases. Em síntese, em tradução aproximada, ela se apresenta como descongelamento, movimento e recongelamento. O descongelamento é quando a gente convence processualmente o grupo a mudar para ultrapassar os limites. O movimento trata-se de mudança identificada, planejada, implementada, o que requer tempo e estratégias diversas. E, por último, recongelamento. É a fase de estabilização da mudança sistemática, que precisa ser de forma eficaz, pois, caso contrário, comportamentos anteriores retornam com força. Logo, apoio, adaptações e influenciar pessoas se faz necessário e acontece com uma duração mínima de 3 a 6 meses. De forma contemporânea, autores apresentados em tela apresentam com base na teoria da mudança de desenho, mas avançam para 5 fases. Concluíram que o alcance da mudança planejada requer tempo, paciência e abertura de novidades. Isto nos aponta para algumas fases que, no período pós-pandêmico, pode nos ajudar a reconfigurar os cuidados, mediante as experiências acumuladas no período pandêmico. Nessa perspectiva, eu trago um questionamento que também se trata de uma obra, intitulada Quem Mexeu no Meu Queijo? Trata-se de parábola reveladora sobre mudanças, quando 2 ratinhos e 2 homens vivem em um labirinto em busca de queijo. A busca de queijo em um mesmo espaço leva ao estresse, evidenciando que mudanças é a possibilidade de sucesso na vida pessoal e profissional. Isto nos ajuda a pensar melhor sobre as possibilidades e aplicações das teorias de mudança. Trago mais um aporte teórico no sentido da imagem organizacional. Nessa obra em tela, vou me delimitar ao capítulo A Criação da Realidade Social, que apresenta aos leitores uma imagem cultural na modalidade metafórica, ao afirmar que as instituições possuem culturas
e subculturas organizacionais. Isto se deve ao identificar, por exemplo, as crenças e valores da instituição, o que representa a cultura organizacional e as subculturas, quando observamos o funcionamento diário dos funcionários, seus cargos, funções, como operadores culturais. Nesses aspectos de subcultura, diversos profissionais apresentam também diversas características de hábitos e costumes em situações corporativas, bem como em espaços internos, que um observador externo pode identificar desde a sua mentalidade, estratégias, estilos, liderança, as quais podem ou não contribuírem com a proposta filosófica da instituição. Mas, seja como for, precisa-se acreditar nos seus valores, como veremos na apresentação, mesmo diante da baixa qualidade da imagem do material que iremos apresentar, mas vale a pena assistir. Olá, ouçam a seguinte situação. Ela é verídica. O presidente de uma grande organização ligou para seu diretor e foi direto. Sabe da Raquel? Vai lá agora e mande embora. O diretor respondeu surpreso. Por que, presidente? Eu não gosto dela, disse o presidente. Mande embora agora. O diretor contrariou as ordens do presidente. Afinal, não achou correto demitir uma pessoa por uma razão tão banal. Algum tempo depois, foi o diretor quem foi demitido. Pergunte-me então, quem estava certo nesta situação? Eu diria que ambos estavam corretos em suas posições. O presidente, líder máximo na organização, tinha autoridade para impor tal vontade. O diretor, por sua vez, não encontrou justificativa plausível para demitir um membro de sua equipe, que, aliás, a considerava a melhor profissional entre todos. Eis aqui um exemplo de conflito resolvido pelo chavão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passados alguns anos, este mesmo diretor se fez a seguinte pergunta: valeu a pena o que fiz? Nos anos 70, um navio petroleiro brasileiro deparou-se com um barco à deriva em alto mar. Era um daqueles barcos cheios de refugiados da Guerra do Vietnã. O comandante do navio, comovido pela situação desesperadora das pessoas, decidiu resgatar todos que estavam na embarcação. Os sobreviventes estavam famintos, há 4 dias sem comer e já não tinham mais água para beber. Porém, todos foram salvos graças à atitude humanitária do comandante do navio, pois no dia seguinte, um ciclone varreu a região. Na volta para casa, este mesmo comandante foi demitido. Na verdade, ele havia descumprido ordens da empresa. Era proibido ajudar refugiados em alto mar. Quem estava certo nessa situação? Ambos estavam corretos em suas posições. A empresa seguia ordens do governo e o comandante não podia fechar os olhos para tanto sofrimento em alto mar. Conflitos como estes não são incomuns no ambiente de trabalho. Somos todos chamados a tomar decisões que muitas vezes instigam nossos valores. As decisões tomadas nesses 2 casos têm um ponto em comum: conflito de valores. Ou seja, os valores pessoais falaram mais alto do que os valores corporativos. Seja no escritório ou seja em casa, nos deparamos constantemente com situações de conflito. Ao contrário do que muitos pensam, equipes formadas com profissionais de alto nível são terrenos férteis para conflitos. A mediocridade das pessoas em uma organização gera um sentimento de paz mentiroso. Neste caso, a falta de conflito não se dá pelo bom ambiente de trabalho, mas pela acomodação da vala dos comuns. Seja qual for o caso, nada substitui um ambiente onde o diálogo aberto e franco prevalece. Porém, vai aí um alerta. Seja no escritório ou seja em alto mar, nunca abra mão de seus valores pessoais. Não existe pior conflito do que aquele que acontece dentro de você. Quanto ao comandante do navio, está muito bem. Recentemente, foi homenageado pelos sobreviventes que hoje moram todos no Brasil,
com filhos e netos brasileiros. E o diretor é este quem vos fala. Até a próxima. Conflito de valores. Mesmo diante da baixa qualidade, a mensagem é valiosa, quando os seus valores pessoais devem ser refletidos para evitar o conflito com você mesmo. Isto trata-se de temática relevante, mas precisamos dar foco aos objetivos, aos aspectos no gerenciamento de pessoas, com base na motivação, processo de comunicação, trabalho em equipe e competência. Vamos começar pela motivação. Pensar em motivação requer diversas técnicas profissionais, bem como precisamos de saber das aspirações individuais da equipe e da empresa. São elementos fundamentais que requerem conhecimentos diversos. Para isso, apresento o próximo vídeo, que muito nos ajuda a pensar sobre procrastinação. E aí você sabe que precisa fazer algo e simplesmente se concentra em outra coisa. Gasta o seu tempo com outra coisa e entra num looping de procrastinação. Procrastinar significa deixar para depois, não fazer agora. Simplesmente escolher algo mais fácil, talvez mais prazeroso, para fazer naquele momento. E o que tem se instalado na sociedade é cada vez mais pessoas empurrando com a barriga, procrastinando e não fazendo o que deve ser feito. Agora me diga, você já passou por isso? De ter um projeto claro, uma tarefa específica, e quando você percebe, você está fazendo uma outra coisa. Você vai lá, faz um café, e quando você pega o seu café e você fala, agora eu preciso ir trabalhar, agora eu preciso me concentrar no meu trabalho, você pega e fala, não, deixa eu só olhar aqui esse grupo de WhatsApp, deixa eu só olhar o Instagram, deixa eu só ver esse videozinho que está passando aqui agora. Aí você, quando vê, perdeu 15, 20, 30 minutos, fala, não, agora eu preciso trabalhar. Aí alguém fala, ei, dá uma olhada nisso aqui. E você vai olhar um outro projeto, uma outra planilha, uma outra coisa. E quando vê, você perdeu mais uma hora. Já passou por isso? Neurologicamente, o que acontece é que depois de perder tempo não fazendo o que era realmente prioridade, você é acometido por uma angústia, uma ansiedade, porque cada uma das atividades que você não fez, quando deveria fazer, se tornam vozes na sua mente. E você pode estar se dizendo, Wendel, isso acontece comigo o tempo todo. Eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho clareza em relação a isso, mas a minha mente viaja e eu acabo perdendo tempo com coisas que não são tão importantes. Se você se viu nesse cenário, eu quero te dar 3 estratégias. As estratégias consistem em quando você perceber que algo vem à sua mente. E normalmente vem 2 tipos de pensamento na sua mente ao longo do dia. Pensamento do tipo, ideias que preciso implementar, coisas que preciso fazer, coisas incríveis, estimulantes, ou tendências que eu preciso colocar para rodar. Coisas criativas e coisas que eu deixei de fazer. Independente de qual tipo de pensamento venha, você precisa ter 3 movimentos diferentes para quando esse pensamento vier. O primeiro movimento é o seguinte: quando vier esse pensamento, execute na hora. Se você pode executar na hora aquela ideia, colocar aquilo para rodar, resolver aquilo, faça isso. Uma pendência a menos. Se você puder fazer na hora, faça na hora, execute na hora. A segunda estratégia é delegue e anote em algum tenha controle disso. Se você não vai fazer, passe para alguém fazer. E quando passar para alguém fazer, explique exatamente o que você espera daquela atividade e alinhe o deadline, quando a pessoa vai te entregar aquela atividade. Muitos líderes erram nisso. Passam atividades dizendo simplesmente é para ontem e até esquecem de cobrar as pessoas em relação àquilo e ficam envergonhados com isso depois. E o terceiro movimento é, se você percebe que você precisa executar essa atividade e não pode ser feita naquele momento, agende essa atividade para ser feita posteriormente. Use uma agenda para isso. Pode ser que você esteja dizendo para você nesse momento, Wendel, mas utilizar uma agenda, será que isso não vai engessar a minha vida? Será que isso não vai deixar a minha vida um pouco robótica? Será que isso vai tirar a minha liberdade? A resposta é não. O que vai acontecer, se você utilizar uma agenda, é o oposto.
O aumento da disciplina, a ausência de procrastinação, esse compromisso com fazer mais, vai te gerar paz mental, vai te gerar conexão com o que você realmente quer. Então lembre disso. Faça na hora, delegue ou ajeite para fazer no outro momento. Articulando isso, trago então trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é um discurso na enfermagem, mas operacionalizar no cotidiano, algumas vezes, dificuldade enfrentamos, pois as relações interpessoais tratam-se do tema de forma complexa. Pensar que juntos somos mais fortes é uma saída, quando se tem objetivo em comum. Vejamos nas imagens simples, divertidas, mas complexas em suas mensagens, no vídeo a seguir. Está descontraído, mas precisamos avançar. E agora vamos falar sobre processo de comunicação. Pensar nesta perspectiva também é considerar o processo de comunicação uns com os outros. Logo, elementos se fazem presente quando o emissor e receptor precisam estar em sintonia com o repertório da cultura institucional. Trata-se de elementos que sabemos, mas destacamos no sentido de relembrar para acompanharem o nosso raciocínio sobre o tema gestão de pessoas. Vamos a eles. Professor de português, Clécio Luiz Oliveira, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e o que vem a ser comunicação. Comunicação é muito mais do que somente informar alguém a respeito de algo. Isso de transmitir a informação não equivale à comunicação. A comunicação prevê o retorno dessa mensagem, ou seja, aquele que ouve, aquele que recebe a mensagem, está pronto também para responder a ela. E para falar sobre comunicação, é necessário que a gente conheça 6 elementos fundamentais da comunicação. O primeiro deles, o primeiro elemento da comunicação é o emissor. O emissor é aquele responsável por enviar a mensagem. É aquele que fala, é aquele que escreve, é aquele que diz, é aquele que se manifesta de alguma forma, seja por meio de sinais, como eu já havia dito, seja por meio de palavras, seja por meio de um gesto conhecido. E é importante dizer que esse emissor ele terá consciência, sim, de que o receptor também conhece toda forma de manifestação que ele deseja, então, se colocar para esse receptor. O receptor é o segundo grande elemento que nós devemos analisar, é aquele que conhece a forma como esse emissor fala, o código que ele fala, a mensagem, toda essa estrutura. Porque não seria de interesse do emissor que o seu receptor não conseguisse compreender aquilo que ele deseja manifestar, enviar, dizer, de alguma forma conscientizar. Ou seja, o contato, a comunicação, se dá entre 2 seres, o emissor e o receptor, sendo o receptor o responsável por compreender uma estrutura, uma mensagem que é codificada. E por falar em código, é justamente código, esse conjunto de elementos, o nosso terceiro elemento da comunicação, esse conjunto de dizeres previamente constituído, se pautado por meio de uma convenção, digamos assim. Por exemplo, o sinal verde. O sinal verde todo mundo sabe que é siga. E, obviamente, é um código previamente definido. A língua portuguesa também é um código. E esse código que é dito, que é utilizado
quando se envia uma mensagem para o emissor, deve, então, o receptor obrigatoriamente conhecer esse código. Senão, não haverá comunicação. A grande importância desse terceiro grande elemento da comunicação é justamente isso. Tanto o emissor quanto o receptor devem conhecer o código no qual foi estabelecido para aquela comunicação. Possuir a mensagem. O que seria essa mensagem? A mensagem é justamente o assunto que vamos tratar. Depois, possa haver o feedback, o retorno a essa mensagem. Obviamente, o receptor passa a ser o emissor e o emissor passa a ser o receptor dessa mensagem. Por falar de mensagem, é necessário a gente destacar o quinto elemento da comunicação. Esse quinto elemento é o canal. O canal a gente vai imaginar como se fosse um meio físico, como se fosse um canudo. É por onde essa mensagem vai circular. É literalmente aonde essa mensagem vai passar para chegar até o receptor. Essa mensagem, obviamente, tem que ir por um lugar, seja ela escrita à mão, seja ela digitada, seja ela por meio de um sinal, de um gesto, seja ela pelo som da minha voz, seja ela, por exemplo, pela imagem desse vídeo que você assiste, seja pelas animações que você já viu, muitas delas aqui na Sofia. Elas são importantes sim, são importantes porque constituem, obviamente, a mensagem e circulam por esse grande meio que é o canal, que é o referente, também chamado de contexto. Referente ao contexto é o assunto que nós vamos tratar em uma determinada comunicação. Diante de todos esses elementos da comunicação, eu quero concluir para falar sobre algo que não se constitui como elemento da comunicação, mas aparece para atrapalhar a comunicação. A gente chama de ruído. Mas afinal, o que é ruído? É só um barulho, um estrondo que aparece para interromper a nossa aula? Não, ruído é qualquer interferência que venha atrapalhar a comunicação. Por exemplo, quando estamos numa conversa telefônica e de repente a ligação, por um mau funcionamento da rede telefônica, vem a interromper por alguns segundos. Imediatamente o receptor pergunta a esse emissor: o que você falou mesmo? Você pode repetir? Houve um corte na ligação. A gente chama isso de ruído. Mesmo a ausência de som é chamado de ruído por se tratar de uma interferência na comunicação entre o emissor e o receptor. Como tivemos a oportunidade de assistir, eles são importantes. Quando os ruídos interferem em nossa comunicação, é um desastre. Motivo que na formação, os termos técnicos, por exemplo, são ensinados gradativamente para a comunicação. Em nosso caso, no campo da saúde. O que significa ter repertório da cultura institucional. O que ficou conhecido como gestão por competências. É algo muito simples. Com ela, a empresa passa a gerir seus recursos humanos de acordo com o grau de capacitação exigido e alcançado por cada um de seus colaboradores. Dessa forma, além de orientar as ações da organização, também é sinalizado ao funcionário como se desenvolver para atingir novos cargos, status e salários. Daí a importância em identificar as competências profissionais de um cargo em processos de recrutamento, avaliação e promoção salarial. Então, para a empresa ter uma equipe coesa, que se ajuda, que se apoia, com uma liderança que é servidora, que é referência, que é modelo, eu tenho funcionários cada vez melhores, né? Eu consigo tirar o potencial de cada funcionário, porque cada um vai responder de uma forma. Então, eu tenho funcionários que precisa que eu pegue na mão, né, para que ele responda. Eu tenho funcionários que, se eu for na pressão, ele ama, ele adora porque ele é movido por pressão. Eu tenho alguns que, se eu falar um pouco mais grosso, ele já é um pouco sinestésico, ele vai ficar chateado e vai achar que aquilo é pessoal. Então, cada vez mais as empresas focam na questão do desenvolvimento de competências para que a gente consiga tirar e extrair o que existe de melhor em cada colaborador. O termo competência nos remete a um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões que possibilitam maior sucesso na execução de determinada atividade. Alguns autores até arriscam uma classificação. As competências técnicas, por exemplo, seriam as obtidas com a escolaridade, os cursos extracurriculares ou as experiências profissionais anteriores. Já as competências comportamentais se subdividem em intelectuais, sociais, organizacionais. Não há de ser diferente. Também precisamos aprender
com os nossos erros. Errar é humano, errar é humano, não é? Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Ser humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie. Eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim. E realmente não rir, nem compactuar com as coisas ruins. A perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente, de ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Por que as pessoas lutam tanto em infelicidade e quando encontram, ficam viradas como se fosse uma coisa surpreendente? Por que as pessoas mantêm uma família difícil, em ambiente difícil? Por que fazem programas ruins, estressantes? Porque ano após ano repetem o mesmo erro. E depois, quando vem a infelicidade, na forma de insônia, ansiedade, depressão, angústia, elas ficam surpresas. O que houve com a minha vida? Houve o que você fez. Houve o fruto do seu projeto, houve a sua ação, houve a sua mão neste cinzel. Trabalhem. Uns têm que trabalhar mais. Uns precisam de um esforço maior. Ouçam muito, reflitam e ajam. Ouvir mais do que falar. Refletir antes de agir. Silêncio é fundamental. Silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir no mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Ninguém mais escuta ninguém. Lembrem, as escolhas são livres, as consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. Erro é um recado enviado para dizer você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Senão será só um chorão. Aprenda. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Falar depois de texto de Karnal é muito difícil, mas vamos tentar.
Não temos como negar as lacunas deixadas. Lacunas que se fizeram necessárias, em virtude do tempo, do espaço. Cabe considerar que o material em vídeo ele tem o poder de passar a mensagem de forma às vezes condensada, mas complexa. Não falamos sobre avaliação ou desempenho profissional. Essa é uma lacuna que vai ficar para uma próxima vez. Mas precisamos chegar às considerações finais. Quando abordamos motivação, abordamos comunicação, trabalho em equipe e competência. Seja como for, essa pandemia vai passar. Só não sabemos quando. E aí, vem a reticências, um momento de silêncio, para que possamos pensar, refletir. Falar de gestão de pessoas não é uma tarefa fácil, extremamente complexa. Se alguém esperava que eu fosse vir com uma receita para dizer como se gerencia uma equipe em período de pandemia, se equivocou profundamente. O ser humano é complexo. E, considerando os dados estatísticos apresentados na problematização, o que aqui foi apresentado é para despertar? Despertar para o período pós-pandemia, onde as pessoas estarão repletas de conhecimento acumulado e repertório. Será uma nova geração. Muito obrigado pela atenção e vamos à discussão circular. Obrigado a todos pela paciência em ter assistido e, como falei, vamos à discussão. Então, temos duas perguntas. Uma é, em tempos de Covid, em que há muitos profissionais contaminados, com medo, como conseguir gerenciar essa equipe para que não fique mais sobrecarregado do que está e sem contratação de mais profissionais, né? Eu acredito que sem essa possibilidade de contratar mais profissionais, que algumas instituições não têm, né? Como conseguir gerenciar uma equipe para que ele não fique mais sobrecarregado? O que você pensa sobre isso, professor? Primeiramente, como eu já falei, e vou repetir, gerenciar pessoas e o ser humano é complexo. Resposta pronta, feita, eu não tenho. Mas eu acredito em alguns elementos. E um deles, para esse momento pandêmico, se chama sensibilidade. A gente vê nas reportagens que as pessoas querem salário, que elas não trabalham por amor, porque elas precisam colocar comida dentro de casa e pagar as suas contas. E você precisa ser sensível. É claro, não somos uma máquina aonde se troca uma peça pela outra ou um ser humano pelo outro. Existe uma relação de confiança de equipe. Isso a gente precisa pensar, porque assim, por mais teoria que se apresente, nós somos seres humanos. O que é bom para mim pode não ser bom para você. E vice-versa. A vida é de mão dupla. Então, existem cálculos. Eu poderia trazer cálculo, dimensionamento de recursos humanos, política, fala das 30 horas semanais. Mas nós somos seres humanos. E nesse período pandêmico, eu optei em trazer de uma forma sensível esse assunto. As pessoas que fazem especialização em gestão de pessoas e na própria área de conhecimento da administração, não basta ser matemático. Precisa ir além disso. A prática mostra isso. Muitos aqui são enfermeiros, pelo que eu estou vendo, outros são estudantes. Inclusive já viram alguns desses vídeos, sabem desse meu tipo de abordagem. Sou incisivo, provocante, mas no sentido de crescer. Como eu disse, não se tem receita. Existem estratégias e vai depender da cultura institucional de cada instituição. Estamos aí com a OAS, politicamente, a gente fala diversas coisas
Vale a pena, não vale a pena? Mudou agora a CLT? Enfim, esse período pandêmico nós estamos, como dizem algumas colegas do meu departamento, né, no olho do furacão. Não tem que concordar, mas tem que se respeitar. E entendo que tenha que ser sensível às causas. Eu queria até escutar as pessoas que estão na sala, considerando que é uma discussão circular. Eu sei que às vezes isso é difícil, mas seria interessante também. Outra questão que também tem a ver com o que foi perguntado é como criar um plano de contingência quando a maior parte dos funcionários estão doentes. Eu até adicionando ao que o professor Fernando falou, é difícil ter um plano de contingência numa situação inesperada, né? Porque ninguém esperava por esse momento, ninguém estava preparado. A gente tem um cálculo a mais para as possíveis baixas, mas para esse quantitativo, para esse cenário, é uma coisa que vai além do que já está planejado ou previsto, né? Uma situação excepcional. E a gente vê que é excepcional em vários âmbitos, né, professor Fernando? Não é só no hospital, a gente vê como que o ensino está se reinventando, como as pessoas que precisam de cuidados especiais e que não podem deixar de ir a um hospital, de fazer um tratamento, estão se reinventando para tentar não se contaminarem. E tudo isso é novo para todos nós. Então, realmente essa fórmula mágica, o professor Fernando não tem, eu acho que ninguém tem. Senão a gente já teria resolvido muitos problemas, né, professor? E como o próprio termo traz, e a pergunta foi feita, né? Quem passa pela disciplina de gerência sabe que eu falo isso. É plano. É planejamento. A gente só vai saber se dá certo ou não quando acaba. Que aí vamos ter os indicadores, os resultados. E, como bem fala o Karnal no vídeo, às vezes não dá certo. Mas precisamos aprender com os erros. Claro que, como ele bem classifica, os erros fatais e não fatais. Mas plano de contingenciamento, uma coisa para mim é muito clara, não dá para ser feito com uma pessoa. Precisa ser feito por um grupo de trabalho, por uma equipe. Escutar as pessoas, às vezes não necessariamente numa plenária, assembleia, reunião, mas o dia a dia. Só que essa pandemia veio numa situação que, assim, não é que dizer que não se esperava, mas a gente não queria acreditar, isso estava muito distante, estava do outro lado do mundo. Mas ela chegou aqui. E agora nós temos que pensar no período pós-pandêmico. Quem me conhece sabe, eu gosto de trabalhar com projeção. O que nós vamos fazer? Então, o plano de contingência, eu já entendo que é passado. Porque a gente está nele. O que nós vamos fazer no período pós-pandêmico? A enfermagem tem um elemento essencial, que é o cuidado. Existem diversas discussões, mas eu vou falar de um cuidado específico que é o assistencial, aquele hospitalocêntrico, muitas das vezes, e também tem na própria saúde coletiva, é tocar. Porque, pelo visto, a conversa já está sendo substituída pelo quadradinho que nós estamos aí hoje, né? A teleconsulta já está aí. Isso a gente precisa pensar como vai fazer. A gente só vai saber quando acaba. Agora, precisamos ficar juntos no sentido de equipe, no sentido de categoria. Agora, não para concordar, mas no sentido de se respeitar as posições divergentes. Como eu mesmo digo, e alguns sabem, né? Às vezes a gente faz uma reunião, aí discute, discorda. Quando acaba, a gente diz assim, agora vamos tomar um café? Algumas pessoas estranham. Tem uma, eu não sei se tem uma pessoa na aqui, por curiosidade, que é uma pessoa, assim, desculpa se eu vou citar alguém,
está na sala, né? E aí eu vou tomar liberdade de citá-la. Teresa Cardoso. Como a gente discute, que é do meu departamento, e ela deve estar rindo agora. E depois a gente acaba e diz assim, vamos tomar café. Ah, agora estou com uma fome, vamos almoçar. Tem que saber separar as coisas. E trago também essa minha fala com referência no conflito de valores. Eu tenho que acreditar na minha pessoa, no meu pensamento, no que eu acredito, até a questão da ideologia. Porque se eu não acredito naquilo que eu mesmo penso, eu entro em conflito comigo. E aí como é que eu vou gerenciar? Então, pensem no termo plano, planejamento, como algo em processo que a gente só no final vai saber se deu certo ou não. E se não deu, o que a gente aprende com ele? Com os erros. Porque com os acertos a gente adora uma glória. Por que não, né? Fomos vitoriosos. É isso que eu penso. Eu sei que as pessoas querem as respostas sim, não, 1 mais 1 é igual a 2, mas para quem me conhece, para a área de gestão, em alguns momentos eu não sou assim. Fosse diferente se fosse uma discussão de negociação. Negócio é outra coisa. Tem uma participante, Raquel Gomes, que colocou um pensamento aqui, e ela falou: as decisões e planejamentos precisam ser em conjunto. Não pode ser apenas na vertical, mas na horizontal. A enfermagem precisa se posicionar e não ter receio de expor o seu conhecimento. A equipe precisa de bons exemplos dos líderes. E os líderes, às vezes, estão do nosso lado e a gente não os enxerga. Até porque tem um discurso que o enfermeiro é líder, vamos interrogar. Às vezes o líder é aquele auxiliar de enfermagem que está do nosso lado. Porque tem que fazer a distinção entre liderança, né? Entre líder e aquele que comanda, que é o administrador, muitas das vezes. Porque há uma diferença, né? Nesse aspecto, como hoje eu trouxe a questão da gestão de pessoas, eu pensei em liderança maior. E às vezes o líder nem é reconhecido naquele momento da liderança. Eu tenho um exemplo clássico que eu trago nas aulas, e vou verbalizá-lo aqui. Para quem já assistiu, não tem muita novidade, mas nunca é demais lembrar. Jesus Cristo foi crucificado, mas vive entre nós até hoje. E eu não estou falando no aspecto religioso. Eu estou falando no aspecto histórico, memória, na questão social e cultural. Mas para aquele momento, ele estava errado e foi condenado. É um exemplo. Para a gente fechar a última pergunta, se existe alguma estratégia para equacionar nossos princípios, né, aquilo que acreditamos, e as demandas da chefia da instituição. Negociação. Eu ia falar essa palavra, Fernando. Isso seria uma ótima temática, mas isso está dentro da disciplina de gerência. É negociar. A gente tem que aprender a negociar. E o bom negócio não é quando você ganha ou eu ganho. Ela fica equacionada. Mas também a gente também não quer perder, né? A gente quer ganhar. E é uma experiência extremamente interessante. Negociar. Essa é uma das estratégias. Os teóricos apontam diversas, e há de convir que o período pós-pandêmico, teoricamente, vai mudar muito. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de fazer a divulgação da página da escola no Facebook, temos também o Instagram e o YouTube, temos páginas dos projetos de extensão que estão acontecendo. Então, se vocês colocarem Unirio, extensão e botar palavras-chave pelo Google, vocês vão acabar encontrando essas páginas. Colocamos algumas páginas no nosso chat que vocês podem fotografar ou fazer um print para ter os endereços. E quero agradecer muito a todos os professores do DEME que estão aqui nos prestigiando e a todos os outros
de outros departamentos que possam estar por aqui, as monitoras, Ana Carolina Rodeguer, Isabelle Pinheiro, a Sandy Valim, a bolsista de IC Beatriz Valim e a mestranda enfermeira Vanessa Grossi. Então, a gente espera vocês no nosso próximo encontro, que vai ser o último, o dia 5/8, no mesmo horário, às 19 horas, com o tema de direitos da mulher, da criança e dos profissionais de saúde em tempos de Covid. E eu estarei junto com a professora Thais como facilitadora e a professora Inês como moderadora. Então, fiquem em casa, se cuidem e boa noite. Boa noite. Agradeço a todos a paciência e tenha certeza. Esperamos por vocês. Obrigado. Boa noite, Fernando. Parabéns. Foi uma ótima fala e um ótimo vídeo, como sempre, viu? Obrigado.